O milionário fica surpreso quando a mendiga negra pede: "Tio, salva minha irmãzinha." Miguel, um milionário de sucesso na metrópole reluzente, era o retrato da segurança. Arranha-céus brilhantes cercavam sua vida como sentinelas, oferecendo proteção contra um mundo que ele conhecia apenas em flashes de memórias distantes. Pobreza gritava em cada esquina. Ele saía de uma reunião importante, a gravata bem ajustada e os sapatos polidos, quando o frio da cidade o atingiu e ele se deparou com a cena mais estranha de sua vida. Letícia, uma jovem mendiga, com cabelos desgrenhados, roupas surradas e olhos cheios de desespero, ergueu os braços como se implorasse por socorro. "Tio, salva minha irmãzinha!" A voz dela, carregada de urgência, o paralisou. Miguel nunca havia ouvido uma frase tão simples transbordar tanta dor. Instantaneamente, ele olhou em volta, descontando a gravidade do pedido no ineditismo da situação. Ele, um homem com contas bancárias que poderiam salvar a cidade, ignorou a mulher na rua durante anos. Mas agora a súplica dela o atingia como um soco no estômago. "Por que eu?" pensou, a incredulidade dominando seu ser. Letícia se aproximou. O olhar dela era uma mistura de resistência e vulnerabilidade, o que fez Miguel se sentir pequeno. Ele tinha todo o dinheiro do mundo e ainda assim não poderia salvar uma criança doente em uma rua perigosa. Isso parecia uma piada cruel do destino. Enquanto a multidão passava indiferente, uma onda de lembranças invadiu sua mente. O calor do passado o cercou, um quase reencontro com a miséria de sua infância. Ele se lembrou do frio nos ossos, das refeições racionadas e do silêncio pesado da dor. Um nó se formou em sua garganta, e ele percebeu que, de alguma forma, seu passado não estava tão distante assim. Eu não posso. Tenho compromissos." Miguel tergiversou, mas uma parte dele queria avançar. Letícia, parecendo confusa, olhou para ele. O olhar dela era um reflexo de esperança e desespero, como se estivesse segurando sua própria vida nas mãos. Nesse momento, um homem surgiu na calçada, uma figura imponente, com um sorriso ensaiado, um velho parceiro de negócios de Miguel, André. Ele se aproximou, as palavras afiadas como facas. "Miguel, olha quem está aqui." A tensão na voz dele fez o ar ficar pesado. Miguel se sentiu como um animal encurralado entre a lealdade ao passado e a responsabilidade que pesava agora sobre seus ombros. André parecia mais que um amigo. Era uma ameaça, e ele não estava ali por acaso. "Não se envolva com ela," André avisou, olhando para Letícia como se ela fosse uma praga. "Isso pode arruinar tudo o que você conquistou." Miguel queria protestar, mas a verdade era que a vida que ele havia construído nunca pareceu tão frágil. E então, o mais inesperado aconteceu. Letícia, com lágrimas nos olhos, disse: "Minha irmãzinha, ela é especial. Precisa de você." O coração de Miguel pulou. O que poderia ser tão especial sobre aquela criança? Ele se viu mergulhando em um mar de incertezas, as ondas de sua moral e de sua ambição se chocando. O que ele estava disposto a sacrificar por uma vida que ele nunca conheceu? E com isso, o caos se formou dentro de sua mente. Ele, um milionário, pressionado por um dilema moral que nunca havia contemplado. O que ele faria agora? A urgência do momento o atingiu como um relâmpago, e ele percebeu que a decisão estava prestes a mudar tudo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso.
Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. Aí! E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Miguel sentiu um frio na barriga ao ouvir as palavras de Letícia. Sua irmãzinha. Algo dentro dele se agitava. A multidão ao redor parecia ter desaparecido. Ele só conseguia olhar para aquele rosto angustiado. E a urgência na voz dela ecoava em sua mente. Mas antes que pudesse decidir, um grito cortou o ar. Ela não é quem você pensa que é. Uma mulher alta e disfarçada de mendiga também surgiu do nada, com um olhar intenso. Ela se colocou entre Miguel e Letícia, como se fosse um escudo. A multidão fez uma pausa. O murmúrio se espalhou. E as pessoas começaram a se aproximar, atraídas pelo drama. Você não sabe. O que está fazendo? A voz da mulher era um aviso, e sua presença era quase sobrenatural. Miguel ficou confuso, mas Letícia se encolheu, lágrimas escorrendo pelo rosto. A mulher, intrigante e atormentada, também parecia familiar. Miguel franziu a testa, buscando alguma conexão. O que você sabe sobre mim? Miguel se sentiu exposto, a pressão aumentando. André, com seu olhar de desprezo, estava ali, pronto para afastar qualquer possibilidade de deslize. Isso não é da sua conta. Foi o que conseguiu dizer para a mulher. Mas uma sensação de culpa já começava a se aninhar em seu coração. Está tudo bem, Letícia? Você tem que contar a verdade. A mulher insistiu. E os olhos de Letícia brilharam com um contraste entre medo e esperança. O silêncio se tornava palpável e a tensão gerava uma expectativa incômoda. Letícia hesitou, mas a presença da mulher a encorajava. Por favor, começou Letícia, a voz embargada. Ela é minha irmã, mas nós não temos um lar e ela está doente. Mas você acha que está ajudando. Mas Miguel ficou paralisado. Aquelas palavras atingiam diretamente em seu peito. Ele mal conseguia processar o que estava ouvindo. E quando Letícia mencionou a doença, um calafrio percorreu seu corpo. Não pode ser. A mulher olhou profundamente nos olhos de Miguel. Ela precisa de ajuda, Miguel. A verdade é que você tem um papel maior na vida delas do que imagina. O ar parecia pesado. Como se cada respiração fosse um fardo, um peso crescente da realidade, que estava prestes a desmoronar. Do que você está falando? A pergunta escapou de seus lábios, cheia de dúvida e medo. E foi nesse momento que a mulher deu um passo à frente, sua expressão mudando para uma misto de determinação e desespero. Ela hesitou, como se uma verdade dolorosa estivesse prestes a ser revelada. Eu sou sua irmã, e essa criança é a sua sobrinha. As palavras dela cortaram o ar como uma faca afiada. Miguel ficou paralisado, os olhos arregalados em choque. Sua mente girava enquanto ele tentava processar isso. Ele tinha uma irmã e uma sobrinha. Tudo foi encapsulado em uma realidade que ele nunca imaginou. O murmurinho da multidão se intensificou. Isso é loucura! Miguel protestou. Mas a dor no olhar da mulher dizia tudo. A verdade cruel estava ali, bem diante dele, desafiando seus entendimentos sobre família, dinheiro e lealdade. Ele ficou em choque. A vida que pensava ter construído começou a desmoronar. E então, como se o universo decidisse brincar com seu destino, o sirene de polícia cortou a tensão palpável. Miguel olhou para trás e viu as luzes piscantes refletindo nos edifícios.
Era uma corrida contra o tempo. O que ele faria agora? A realidade que ele conhecia havia sido virada de pernas para o ar. E ele estava prestes a enfrentar algo que jamais poderia ter imaginado. Você precisa decidir, Miguel. A mulher gritou, sua voz ecoando de forma trágica. E com essa reviravolta, o caminho à frente se tornou escuro e incerto, deixando Miguel sem saber o que fazer com a nova verdade que poderia mudar tudo. Miguel ainda estava chocado com a revelação. Sua mente girava tentando entender as palavras da mulher. O tumulto na rua parecia distante, o som da sirene se tornando um eco distante. Ele a olhava, confuso e apavorado. A mulher que dizia ser sua irmã, tudo parecia uma loucura. Isso é impossível. A incredulidade escorreu de seus lábios. Eu não tenho uma irmã. Minha família, eu nunca soube de você. A sensação de pânico começava a se misturar com a dor. A multidão agora prendia a respiração, os olhares fixos na confusão que se desenrolava em plena calçada. Você precisa acreditar em mim, Miguel. A mulher implorava. Eu fui separada de você quando éramos crianças. Fui enviada para um orfanato e depois desapareci. E Letícia, ela precisa de você. Você é a única esperança dela. Letícia, atrás da mulher, estava em silêncio, seu olhar alternando entre esperança e desespero. As lágrimas escorriam por seu rosto sujo. O olhar de Miguel se fixou em Letícia. O que ela tinha que ver isso tudo? O que isso significava para a vida dela? E para a vida dele? Assim que a multidão começou a se mover novamente, uma presença pairou no ar. Como se a cidade tivesse decidido parar para ouvir. Então, uma voz masculina cortou o momento tenso. Miguel, você não pode confiar nela. Era André, com um olhar de desprezo. Esta mulher está apenas tentando arruinar sua vida. Você sabe o que a sua família fez para você chegar até aqui. O coração de Miguel disparou. O que você quer dizer com a sua família? Ele se sentiu invadido por um misto de raiva e confusão. André estava diferente. Sua postura agora era a de um homem que tinha algo a esconder. A preocupação nos olhos dele era real. Mas por quê? A mulher, percebendo a mudança nas expressões, avançou. A verdade é que a sua verdadeira família não é quem você pensa que é, Miguel. Você possui herança que não conhece. E é por isso que eles não queriam que você me encontrasse. Eles mentiram para você sobre tudo. Do que você está falando? Miguel a interrompeu. O frio descia pela sua espinha. Você está dizendo que minha família me traiu? Que mentiram sobre a minha vida? Sim, e eu sei onde sua verdadeira herança está. Eles te esconderam de mim por causa do dinheiro. A mulher estava em alta voltagem. As palavras dela começando a fazer sentido, como se um plano obscuro começasse a desenhar no ar ao redor deles. Não faz sentido! Miguel estava agora mais perdido do que nunca. Dinheiro? O que isso tinha a ver com o que estava acontecendo? A multidão olhava expectativa. Os murmúrios tornaram-se mais altos. Então, o inesperado, um homem surgiu do fundo da multidão, um olhar decidido em seu rosto. Ela não está mentindo, Miguel. Ele avançou e o coração de Miguel parou. Era um advogado que ele conhecia muito bem. Você recebeu uma carta, uma herança que você não sabe. E ela é a chave para tudo. Você não tem apenas que decidir por Letícia, mas também por todo um legado que pode mudar o curso da sua vida. Miguel se sentiu como se o chão tivesse desmoronado sob seus pés. Herança? O caos na sua cabeça aumentava
enquanto flashes de lembranças surgiam. Momentos de felicidade, de dor, de segredos guardados a 7 chaves. As peças do quebra-cabeça estavam começando a se encaixar, mas a imagem final ainda era um mistério. Você precisa escolher agora. O advogado gritou, sua voz cortando como uma faca. Ouvindo tudo isso, Miguel olhou para Letícia e depois para a mulher. Uma escolha diante dele. Uma verdade que poderia mudá-lo para sempre. O tempo estava se esgotando. E algo dentro dele sabia que essa decisão não era apenas sobre dinheiro, mas sobre quem ele realmente era. A sirene da polícia zunia e a multidão murmurava nervosamente. O que Miguel faria? Ele estava prestes a desvendar segredos que poderiam acabar com tudo que ele conhecia. E se tudo o que ele acreditava ser verdade se revelasse uma farsa? A vida que ele pensava ter era só uma ilusão? Era um momento de deixar tudo para trás ou avançar para o desconhecido. Qualquer que fosse sua decisão, nada seria como antes. Miguel estava paralisado, perdido em pensamentos, enquanto o tempo parecia se desdobrar ao seu redor. As palavras da mulher ecoavam na sua mente. Você tem uma herança que não conhece. A multidão, hein? Volta dele parecia um borrão, mas os olhares fixos em sua direção eram claros como cristal. Ele sentia o peso de cada segundo, como se a realidade estivesse prestes a desmoronar. Você precisa decidir agora, gritou o advogado, a urgência na voz dele o empurrando para frente. Os olhares misturavam expectativa e alvoroço, enquanto Letícia permanecia atrás da mulher, seus olhos brilhando com esperança e medo. Miguel desejava algo mais do que o caos. Um fio de clareza. Mas tudo que tinha eram perguntas. Seja qual for essa herança, eu não posso me envolver com isso agora. Eu tenho compromissos. A incredulidade transparecia em sua voz, mas algo dentro dele sussurrava que era mais do que apenas dinheiro. Era sobre família, sobre o que realmente importa. A mulher, sua suposta irmã, avançou mais um passo, seu olhar intenso. Eles mentiram para você. Sua vida é uma mentira. O que você tem é uma fachada. Eles só querem seu dinheiro e não querem que você saiba a verdade. Letícia precisa de você porque a vida dela depende disso. Miguel sentiu um nó na garganta. Cala a boca! Gritou para a mulher, sentindo a pressão em seu peito aumentar. O choque se transformava em raiva, uma defesa contra a revelação crescente que ameaçava desmoronar tudo o que ele acreditava ser verdade. Mas ela não se calou. Se aproximou ainda mais. Por favor, Miguel, você precisa entender. Subitamente, uma explosão de luz e som invadiu o espaço. As sirenes da polícia que antes estavam ao fundo agora eram ensurdecedoras, enquanto 2 carros de polícia paravam abruptamente na calçada. O movimento chamou a atenção de todos e a multidão que antes se aproximava em curiosidade se afastou, criando um espaço vazio. Então, do nada, um homem surgiu da multidão. Seu rosto era familiar e Miguel sentiu um frio na espinha. Era seu pai, um homem que ele acreditava estar ausente, falecido. A aparição dele fez a atmosfera se tornar elétrica. Miguel! Gritou o homem, sua voz cortando o caos. Pai, mas como você... A mente de Miguel estava em desordem. Ele não tinha certeza do que era mais insano. A súbita reviravolta da sua história, ou o fato de que seu pai estava ali, bem na sua frente, como se tivesse aparecido de um pesadelo.
Você tente ouvir! O homem implorava, mas os olhares da multidão e a tensão envolventes pareciam sufocá-lo. Eu posso explicar tudo! A mulher, ela não é quem você pensa que é! Um silêncio pesado caiu, enquanto Miguel observava, atordoado. O que você está dizendo? A dúvida impregnava sua pergunta, a ansiedade pulsando em seu peito. O que estava acontecendo? Qual era a verdadeira história? Ela não é sua irmã. É uma estranha. Sua verdadeira família está em perigo e eles querem que você se afaste dela, para que você não descubra a verdade. A respiração de Miguel se acelerou. Então, uma explosão. O impacto mostrou-se mais forte do que palavras poderiam descrever. Um homem do lado da mulher, que até então estava em silêncio, puxou algo do bolso. O revólver. A multidão gritou, recuando em pânico. Não se movam! Ninguém se mexe! As palmas de Miguel ficaram frias, suas pernas tremendo, enquanto ele se virou para ver Letícia, que estava agora em choque, o rosto pálido. A mulher do lado dele não se moveu. Mas o olhar nos olhos dela denunciava o pânico. Tudo que era familiar se transformou em caos. A vida que ele conhecia começara a se desintegrar. O dilema de família, herança e identidade agora era um bolo de emoções e incertezas. O que Miguel faria agora? Ele havia sido puxado para um jogo bem maior do que uma simples escolha entre ajudar uma criança ou salvar a verdade sobre sua vida. Tudo se resumia a uma única pergunta: em quem ele realmente podia confiar? Como a verdade poderia ser tão complicada e dolorosa? As sirenes soavam, os gritos aumentavam e a confusão se tornava insuportável. Ele sabia que a partir daquele momento, sua vida nunca mais seria a mesma. E a única certeza que ele tinha era que a batalha estava apenas começando. Miguel estava paralisado, perdido em pensamentos, enquanto o tempo parecia se desdobrar ao seu redor. As palavras da mulher ecoavam na sua mente. Você tem uma herança que não conhece. A multidão em volta dele parecia um borrão, mas os olhares fixos em sua direção eram claros como cristal. Ele sentia o peso de cada segundo, como se a realidade estivesse prestes a desmoronar. Você precisa decidir agora! Gritou o advogado, a urgência na voz dele o empurrando para a frente. Os olhares misturavam expectativa e alvoroço, enquanto Letícia permanecia atrás da mulher, seus olhos brilhando com esperança e medo. Miguel desejava algo mais do que o caos, um fio de clareza, mas tudo o que tinha eram perguntas. Seja qual for essa herança, eu não posso me envolver com isso agora. Eu tenho compromissos. A incredulidade transparecia em sua voz, mas algo dentro dele sussurrava que era mais do que apenas dinheiro. Era sobre família, sobre o que realmente importa. A mulher, sua suposta irmã, avançou mais um passo, seu olhar intenso. Eles mentiram pra você! Sua vida é uma mentira! O que você tem é uma fachada! Eles só querem seu dinheiro e não querem que você saiba a verdade. Letícia precisa de você. Por quê? Porque a vida dela depende disso. Miguel sentiu um nó na garganta. Cala a boca! Gritou para a mulher, sentindo a pressão em seu peito aumentar. O choque se transformava em raiva, uma defesa contra a revelação crescente que ameaçava desmoronar tudo o que ele acreditava ser verdade. Mas ela não se calou. Se aproximou ainda mais. Por favor, Miguel, você precisa entender. Subitamente, uma explosão de luz e som invadiu o espaço.
As sirenes da polícia, que antes estavam ao fundo, agora eram ensurdecedoras, enquanto 2 carros de polícia paravam abruptamente na calçada. O movimento chamou a atenção de todos, e a multidão que antes se aproximava em curiosidade se afastou, criando um espaço vazio. Então, do nada, um homem surgiu da multidão. Seu rosto era familiar. E Miguel sentiu um frio na espinha. Era seu pai, um homem que ele acreditava estar ausente, falecido. A aparição dele fez a atmosfera se tornar elétrica. "Miguel!" gritou o homem, sua voz cortando o caos. "Pai! Mas como você?" A mente de Miguel estava em desordem. Ele não tinha certeza do que era mais insano: a súbita reviravolta da sua história ou o fato de que seu pai estava ali, bem na sua frente, como se tivesse aparecido. "De um pesadelo! Você tem que ouvir!" O homem implorava, mas os olhares da multidão e a tensão envolventes pareciam sufocá-lo. "Hã? Ela não é quem você pensa que é!" Um silêncio pesado caiu enquanto Miguel observava, atordoado. "O que você está dizendo?" A dúvida impregnava sua pergunta, a ansiedade pulsando em seu peito. O que estava acontecendo? Qual era a verdadeira história? Ela não é sua irmã. É uma estranha. Sua verdadeira família está em perigo. E eles querem que você se afaste dela para que você não descubra a verdade. A respiração de Miguel se acelerou. Então, uma explosão. O impacto mostrou-se mais forte do que palavras poderiam descrever. Um homem do lado da mulher, que até então estava em silêncio, puxou algo do bolso. Um revólver. A multidão gritou, recuando em pânico. "Não se movam! Ninguém se mexe!" As palmas de Miguel ficaram frias, suas pernas tremendo enquanto ele se virou para ver. Letícia, que estava agora em choque, o rosto pálido. A mulher do lado dele não se moveu, mas o olhar dos olhos dela denunciava o pânico. Enquanto todos estavam presos na cena e o terror atravessava o ar, Miguel percebeu um brilho familiar na arma. Uma marca que ele reconheceu era o mesmo símbolo que estava presente na joia que seu pai sempre usou. Ele não conseguiu a compreender. Era a sua joia? O que aquela mulher realmente estava fazendo ali, com o coração batendo forte? Miguel olhou para seu pai, desesperado. "O que está acontecendo? Quem é essa mulher?" E neste momento Letícia gritou: "Ela é a sua mãe! Ela estava presa e não pôde te contar a verdade!" As palavras ecoaram como uma rajada fria. Miguel olhou para a mulher. A tristeza estava estampada em seu rosto. A mente dele girava. Não era apenas sua irmã. Ela era a chave para tudo. A presença do revólver agora parecia um detalhe insignificante diante da verdade que se revelava. O caos à sua volta se tornou um mero pano de fundo. Miguel estava em choque, preso em uma rede de mentiras e segredos que desafiavam sua própria identidade. Como ele poderia confiar em alguém quando tudo o que sabia estava se desvanecendo diante de seus olhos? A tensão continuava a subir, e a multidão se afastava em pânico, mas Miguel estava fixado na mulher. Os olhos dela imploravam, enquanto o som da sirene ainda ecoava na esquina. "A vida que você conhece", ela começou, "é apenas uma parte da verdade. E agora você precisa decidir. Você vai se unir a nós ou vai deixar tudo isso para trás?" O mundo pareceria estar girando em torno dele, enquanto Miguel se via no centro de um turbilhão de emoções. Ele tinha que decidir. Mas que escolha era essa? E mais importante, o que isso significaria para o futuro? Miguel estava paralisado, perdido em pensamentos enquanto o tempo parecia se desdobrar ao seu redor. As palavras da mulher ecoavam na sua mente. "Você tem uma herança que não conhece." A multidão em volta dele parecia um borrão, mas os olhares fixos em sua direção eram claros como cristal. Ele sentia o peso de cada segundo, como se a realidade estivesse prestes a desmoronar. "Você precisa decidir agora!"
gritou o advogado. A urgência na voz dele, o empurrando para frente. Os olhares misturavam expectativa e alvoroço, enquanto Letícia permanecia atrás da mulher, seus olhos brilhando com esperança e medo. Miguel desejava algo mais do que o caos, um fio de clareza. Mas tudo o que tinha eram perguntas. Seja qual for essa herança, eu não posso me envolver com isso agora. Eu tenho compromissos. A incredulidade transparecia em sua voz, mas algo dentro dele sussurrava que era mais do que apenas dinheiro. Era sobre família. Sobre o que realmente importa. A mulher, sua suposta irmã, avançou mais um passo. Seu olhar intenso. Eles mentiram pra você. Sua vida é uma mentira. O que você tem é uma fachada. Eles só querem seu dinheiro e não querem que você saiba a verdade. Letícia precisa de você porque a vida dela depende disso. Miguel sentiu um nó na garganta. Cala a boca, gritou para a mulher, sentindo a pressão em seu peito aumentar. O choque se transformava em raiva. Uma defesa contra a revelação crescente que ameaçava desmoronar tudo o que ele acreditava ser verdade. Mas ela não se calou, se aproximou ainda mais. Por favor, Miguel, você precisa entender. Subitamente uma explosão de luz e som invadiu o espaço. As sirenes da polícia, que antes estavam ao fundo, agora eram ensurdecedoras, enquanto 2 carros de polícia paravam abruptamente na calçada. O movimento chamou a atenção de todos e a multidão que antes se aproximava em curiosidade se afastou, criando um espaço vazio. Então, do nada, um homem surgiu da multidão. Seu rosto era familiar e Miguel sentiu um frio na espinha. Era seu pai, um homem que ele acreditava estar ausente, falecido. A aparição dele fez a atmosfera se tornar elétrica. Miguel! Gritou o homem, sua voz cortando o caos. Pai! Mas como você? A mente de Miguel estava em desordem. Ele não tinha certeza do que era mais insano. A súbita reviravolta da sua história ou o fato de que seu pai estava ali, bem na sua frente, como se tivesse aparecido de um pesadelo. Você tem que ouvir. O homem implorava, mas os olhares da multidão e a tensão envolventes pareciam sufocá-lo. A mulher, ela não é quem você pensa que é. Um silêncio pesado caiu, enquanto Miguel observava, atordoado. O que você está dizendo? A dúvida impregnava sua pergunta, a ansiedade pulsando em seu peito. O que estava acontecendo? Qual era a verdadeira história? Ela não é sua irmã, é uma estranha. Sua verdadeira família está em perigo e eles querem que você se afaste dela para que você não descubra a verdade. A respiração de Miguel se acelerou. Então, uma explosão! O impacto mostrou-se mais forte do que palavras poderiam descrever. Um homem pulado da mulher, que até então estava em silêncio, puxou algo do bolso. Um revólver. A multidão gritou, recuando um pânico. Não se movam! Ninguém se mexe! As palmas de Miguel ficaram frias, suas pernas tremendo, enquanto ele se virou para ver Letícia, que estava agora em choque, o rosto pálido. A mulher do lado dele não se moveu, mas o olhar nos olhos dela denunciava o pânico. Enquanto todos estavam presos na cena e o terror atravessava o ar, Miguel percebeu um brilho familiar na arma. Uma marca que ele reconheceu. Era o mesmo símbolo que estava presente na joia que seu pai sempre usou. Ele não conseguia compreender. Era sua joia? O que aquela mulher realmente estava fazendo ali? Com o coração batendo forte, Miguel olhou para seu pai desesperado. O que está acontecendo? Tem essa mulher? E neste momento, Letícia gritou. Ela é a sua mãe.
Ela estava presa e não pôde te contar a verdade. As palavras ecoaram como uma rajada fria. Miguel olhou para a mulher. A tristeza estava estampada em seu rosto. A mente dele girava. A mulher não era apenas sua irmã. Ela era a chave para tudo. A presença do revólver agora parecia um detalhe insignificante diante da verdade que se revelava. O caos à sua volta se tornou um mero pano de fundo. Miguel estava em choque, preso em uma rede de mentiras e segredos que desafiavam sua própria identidade. Como ele poderia confiar em alguém quando tudo o que sabia estava se desvanecendo diante dele? Seus olhos? A tensão continuava a subir e a multidão se afastava em pânico. Mas Miguel estava fixado na mulher. Os olhos dela imploravam, enquanto o som da sirene ainda ecoava na esquina. A vida que você conhece, ela começou, é apenas uma parte da verdade. E agora você precisa decidir. Você vai se unir a nós ou vai deixar tudo isso para trás? E então, em um movimento rápido, a mulher girou em direção ao homem armado. Você não vai fazer isso, Jonas. Não com ele. Ele não é o inimigo. A revelação de seu nome cortou o ar. Jonas? Miguel nunca tinha ouvido esse nome antes. O homem que ameaçava sua vida olhou de forma questionadora e, de repente, algo mudou em seu olhar. A tensão na atmosfera aumentou. Se você não se afastar, vai ser o último erro que você comete. Jonas rosnou, seus olhos cheios de fúria. Então, como se tempo tivesse parado, uma mulher de cabelos brancos emergiu no meio da multidão. Um olhar de determinação em seu rosto. Era a avó de Miguel, uma figura que ele pensava ter perdido há anos. Miguel, você precisa saber a verdade. Os segredos da sua família vão te destruir. A presença dela fez tudo ficar ainda mais confuso. As palavras dela eram como flechas que atravessavam em silêncio. A verdade é mais perigosa do que você imagina. Você é o chaveiro de um legado que nunca deveria ter sido revelado. A multidão, agora em estado de choque, não sabia se deveria correr ou ficar. Miguel estava preso. Sua vida inteira foi desmoronada em questão de segundos. Ele não sabia mais em quem confiar. Sua mãe, pai e avó estavam todos diante dele, e cada um carregava uma verdade e um peso que ele não estava preparado para suportar. A sirene da polícia zunia e a multidão murmurava nervosamente. O que Miguel faria agora? Ele estava prestes a desvendar segredos que poderiam acabar com tudo que ele conhecia. E se tudo o que ele acreditava ser verdade se revelasse uma farsa? A vida que ele pensava ter era só uma ilusão? Era um momento de deixar tudo para trás ou avançar para o desconhecido? Qualquer que fosse sua decisão, nada seria como antes. Miguel estava paralisado, perdido em pensamentos, enquanto o tempo parecia desdobrar ao seu redor. As palavras da mulher ecoavam na sua mente. Você tem uma herança que não conhece. A multidão em volta dele parecia um borrão, mas os olhares fixos em sua direção eram claros como cristal. Ele sentia o peso de cada segundo, como se a realidade estivesse prestes a desmoronar. Você precisa decidir agora, gritou o advogado. A urgência na voz dele, empurrando Miguel para frente. Os olhares misturavam expectativa e alvoroço, enquanto Letícia permanecia atrás da mulher, seus olhos brilhando com esperança e medo. Miguel desejava algo mais do que o caos. Um fio de clareza. Mas tudo que tinha eram perguntas. Seja qual for essa herança, eu não posso me envolver com isso agora. Eu tenho compromissos.
A incredulidade transparecia em sua voz, mas algo dentro dele sussurrava que era mais do que apenas dinheiro. Era sobre família, sobre o que realmente importa. A mulher, sua suposta irmã, avançou mais um passo, seu olhar intenso. Eles mentiram para você. Sua vida é uma mentira. O que você tem é uma fachada. Eles só querem seu dinheiro e não querem que você saiba a verdade. Letícia precisa de você, por quê? Porque a vida dela depende disso. Miguel sentiu um nó na garganta. Cala a boca! Gritou para a mulher, sentindo a pressão em seu peito aumentar. O choque se transformava em raiva, uma defesa contra a revelação crescente, que ameaçava desmoronar tudo o que ele acreditava ser verdade. Mas ela não se calou. Se aproximou ainda mais. Por favor, Miguel, você precisa entender. Subitamente, uma explosão de luz e som invadiu o espaço. As sirenes da polícia, que antes estavam ao fundo, agora eram ensurdecedoras, enquanto 2 carros de polícia paravam abruptamente na calçada. O movimento chamou a atenção de todos, e a multidão, que antes se aproximava em curiosidade, se afastou, criando um espaço vazio. Então, do nada, um homem surgiu da multidão. Seu rosto era familiar, e Miguel sentiu um frio na espinha. Era seu pai, um homem que ele acreditava estar ausente, falecido. A aparição dele fez a atmosfera se tornar elétrica. Miguel! Gritou o homem, sua voz cortando o caos. Pai! Mas como você... A mente de Miguel estava em desordem. Ele não tinha certeza do que era mais insano: a súbita reviravolta da sua história ou o fato de que seu pai estava ali, bem na sua frente, como se tivesse aparecido de um pesadelo. Você tem que ouvir. O homem implorava, mas os olhares da multidão e a tensão envolventes pareciam sufocá-lo. A mulher, ela não é quem você pensa que é. Um silêncio pesado caiu, enquanto Miguel observava, atordoado. O que você está dizendo? A dúvida impregnava sua pergunta, a ansiedade pulsando em seu peito. O que estava acontecendo? Qual era a verdadeira história? Ela não é sua irmã. É uma estranha. Sua verdadeira família está em perigo. E eles querem que você se afaste dela para que você não descubra a verdade. A respiração de Miguel se acelerou. Então uma explosão. O impacto mostrou-se mais forte do que palavras poderiam descrever. Um homem do lado da mulher, que até então estava em silêncio, puxou algo do bolso. Um revólver. A multidão gritou, recuando em pânico. Não se movam! Ninguém se mexe! As palmas de Miguel ficaram frias, suas pernas tremendo, enquanto ele se virou para ver Letícia, que estava agora em choque, o rosto pálido. A mulher do lado dele não se moveu, mas o olhar nos olhos dela denunciava o pânico. Enquanto todos estavam presos na cena e o terror atravessava o ar, Miguel percebeu um brilho familiar na arma. Uma marca que ele reconheceu. Era o mesmo símbolo que estava presente na joia que seu pai sempre usou. Ele não conseguia compreender. Era sua joia? O que aquela mulher realmente estava fazendo ali? Com o coração batendo forte, Miguel olhou para seu pai, desesperado. O que está acontecendo? Quem é essa mulher? E nesse momento, Letícia gritou. Ela é a sua mãe! Ela estava presa e não pôde te contar a verdade. As palavras ecoaram como uma rajada fria. Miguel olhou para a mulher. A tristeza estava estampada em seu rosto. A mente dele girava. A mulher não era apenas sua irmã. Ela era a chave para tudo. A presença. Do revólver agora aparecia um detalhe insignificante diante da verdade que se revelava. O caos à sua volta se transformou em um mero pano de fundo. Miguel estava em choque.
preso em uma rede de mentiras e segredos que desafiavam sua própria identidade. Como ele poderia confiar em alguém quando tudo o que sabia estava se desvanecendo diante dos seus olhos? A tensão continuava a subir. Ele podia sentir a pressão no ar, como se tudo estivesse prestes a explodir. E então, a reviravolta. Jonas, o homem armado, olhou profundamente nos olhos de Miguel e, com voz tensa, afirmou: "Você não sabe o que está em jogo, Miguel. Você não é apenas um simples milionário. Você é o herdeiro de um legado sombrio. A verdade está em sua herança." Essas palavras cortaram como uma adaga. Miguel não conseguia entender. O que isso significava? Uma queda livre de todas as certezas que tinha até então. Era uma mentira atrás da outra. A cada declaração, mais camadas da sua identidade se desmoronavam. As sirenes da polícia zuniam intensamente. Uma luz piscando em sua direção. A multidão estava em choque. Mas a tensão dentro de Miguel crescendo como uma tempestade prestes a estourar. Ele tinha uma herança, um legado sombrio. A voz de Jonas ecoava e o olhar do homem mudava. Tudo que você possui nesse momento, dinheiro, influência, é apenas a superfície. E a sua mãe, a mulher ali, ela sabe disso. Nós estamos aqui porque você precisa fazer sua escolha, e rápido! A mulher ao lado dele olhou com lágrimas nos olhos. Eu não posso te contar tudo agora, Miguel, mas você precisa decidir. A sua vida e as vidas de Letícia e a minha dependem disso. Um momento de silêncio pairou no ar. Miguel olhou para o rosto da mulher e depois para seu pai. O que ele escolheria, ali, em meio ao caos? Ele começou a entender que a verdade que tanto buscou sempre esteve o cercando. Mas a escolha que faria poderia desviar o curso de suas vidas para sempre. Miguel estava paralisado, perdido em pensamentos, enquanto o tempo parecia se Agora! Eu tenho compromissos. A incredulidade transparecia em sua voz, mas algo dentro sussurrava que era mais do que apenas dinheiro. Era sobre o que realmente importa. A mulher, sua suposta irmã, avançou mais um passo, seu olhar intenso. Eles mentiram para você. Sua vida é uma mentira. O que você tem é uma fachada. Eles só querem seu dinheiro e não querem que você saiba a verdade. Letícia precisa de você porque a vida dela depende disso. Miguel sentiu um nó na garganta. Cala a boca! Gritou para a mulher, sentindo a pressão em seu peito aumentar. O choque se transformava em raiva. Uma defesa contra a revelação crescente que ameaçava desmoronar tudo o que ele acreditava ser verdade. Mas ela não se calou. Se aproximou ainda mais. Por favor, Miguel, você precisa entender. Subitamente, uma explosão de luz e som invadiu o espaço. As sirenes da polícia que antes estavam ao fundo agora eram ensurdecedoras, enquanto 2 carros de polícia paravam abruptamente na calçada. O movimento chamou a atenção de todos, e a multidão, que antes se aproximava em curiosidade, se afastou, criando um espaço vazio. Então, do nada, um homem surgiu da multidão. Seu rosto era familiar, e Miguel sentiu um frio na espinha. Era seu pai, um homem que ele acreditava estar ausente, falecido. A aparição dele fez a atmosfera se tornar elétrica. "Miguel!" gritou o homem, sua voz cortando o caos. "Pai, mas como você?" A mente de Miguel estava em desordem. Ele não tinha certeza do que era mais insano: a súbita reviravolta da sua história ou o fato de que seu pai estava ali, bem na sua frente, como se tivesse aparecido de um pesadelo. "Você tem que ouvir!"
O homem implorava, mas os olhares da multidão e a tensão envolventes pareciam sufocá-lo. A mulher, ela não é quem você pensa que é. O silêncio pesado caiu enquanto Miguel observava, atordoado. O que você está dizendo? A dúvida impregnava sua pergunta, a ansiedade pulsando em seu peito. O que estava acontecendo? Qual era a verdadeira história? Que ela não é sua irmã, é uma estranha. Sua verdadeira família está em perigo e eles querem que você se afaste dela para que você não descubra a verdade. A respiração de Miguel se acelerou. Então, uma explosão! O impacto mostrou-se mais forte do que palavras poderiam descrever. Um homem do lado da mulher, que até então estava em silêncio, puxou algo do bolso. Um revólver. A multidão gritou, recuando em pânico. Não se movam! Ninguém se mexe! As palmas de Miguel ficaram frias, suas pernas tremendo, enquanto ele se virou para ver Letícia, que estava agora em choque, o rosto pálido. A mulher ao lado dele não se moveu, mas o olhar nos olhos dela denunciava o pânico. Enquanto todos estavam presos na cena e o terror atravessava o ar, Miguel percebeu um brilho familiar na arma. Uma marca que ele reconheceu. Era o mesmo símbolo que estava presente na joia que seu pai sempre usou. Ele não conseguia compreender. É a sua joia? O que aquela mulher realmente estava fazendo ali? Com o coração batendo forte, Miguel olhou para seu pai, desesperado. O que está acontecendo? Quem é essa mulher? E neste momento, Letícia gritou. Ela é a sua mãe. Ela estava presa e não pôde te contar a verdade. As palavras ecoaram como uma rajada fria. Miguel olhou para a mulher. A tristeza estava estampada em seu rosto. A mente dele girava. A mulher não era apenas sua irmã. Ela era a chave para tudo. A presença do revólver agora parecia um detalhe insignificante diante da verdade que se revelava. O caos à sua volta se transformou em um mero pano de fundo. Miguel estava em choque, preso em uma rede de mentiras e segredos que desafiavam sua própria identidade. Como ele poderia confiar em alguém quando tudo o que sabia estava se desvanecendo diante de seus olhos? A tensão continuava a subir. Ele podia sentir a pressão no ar, como se tudo estivesse prestes a explodir. E então, a reviravolta. Jonas, o homem armado, olhou profundamente nos olhos de Miguel e com voz tensa afirmou: Você não sabe o que está em jogo, Miguel. Você não é apenas um simples milionário. Você é o herdeiro de um legado sombrio. A verdade está em sua herança. Essas palavras cortaram como uma adaga. Miguel não conseguia entender. O que isso significava? Uma queda livre de todas as certezas que tinha até então. Era uma mentira atrás da outra. A cada declaração, mais camadas da sua identidade se desmoronavam. As sirenes da polícia zuniam intensamente, uma luz piscando em sua direção. A multidão estava em choque. Então, tudo começou a girar. A mulher se virou para Jonas e, num movimento rápido, disse: Eu não posso deixar você machucá-lo. Você não vai fazer isso. E no meio de todo esse conflito, algo ainda mais inesperado aconteceu. Ajoelhou-se e, com um grito quase primal, ela disparou. Não em Jonas, mas contra o chão, fora do ângulo de visão de qualquer pessoa. A divisão do piso estourou em uma nuvem de poeira. Miguel caiu para trás e a multidão gritou. Ele sentiu o chão tremer sob seus pés. Então a poeira se dissipou e todos puderam ver um cofre escondido sobre o concreto, com um símbolo que Miguel reconheceu instantaneamente.
uma marca que acompanhava a sua família há gerações. A verdade ali estava exposta, diante de uma cena aterrorizante. Eu não vou deixar você levar isso, a mulher exclamou. O desespero em sua voz era palpável. Isso é nosso, é o que nos conecta. Chamados pela adrenalina, os policiais avançaram, mas Miguel ficou paralisado. O cofre era tudo, mas ele não sabia se deveria ir até ali ou se afastar. O que seria mais perigoso, o que estava dentro dele ou o que acontecia fora? Ele se lembrou do que seu pai tinha dito sobre ser o herdeiro de um legado sombrio e, de repente, o cofre parecia mais uma armadilha do que uma solução. Corria em sua mente a ideia de que tudo que conhecia era uma farsa, uma ilusão bem apresentada. Ele olhou uma última vez para o rosto da mulher. Ela estava ali, lutando por algo que ele nem sabia se merecia. A pergunta perfurou seu coração. Até onde ele iria para descobrir a verdade? E quem mais estava envolvido realmente? Ficou preso naquele momento. O futuro não passava de uma linha embaraçada de promessas e segredos. A multidão se aglomerava, mas Miguel só conseguiu ouvir o som da sua própria respiração, em meio ao caos que estava prestes a explodir qualquer momento. A única certeza era que nada seria igual a partir daquele instante. E a escolha que ele faria agora definiria não apenas o destino dele, mas de todos à sua volta. Miguel estava paralisado, perdido em pensamentos enquanto o tempo parecia se desdobrar ao seu redor. As palavras da mulher ecoavam na sua mente. Você tem uma herança que não conhece. A multidão em volta dele parecia um borrão, mas os olhares fixos em sua direção eram claros como cristal. Ele sentia o peso de cada segundo, como se a realidade estivesse prestes a desmoronar. Você precisa decidir agora! Gritou o advogado, a urgência na voz dele, empurrando Miguel para frente. Os olhares misturavam expectativa e alvoroço, enquanto Letícia permanecia atrás da mulher, seus olhos brilhando com esperança e medo. Miguel desejava algo mais do que o caos, um fio de clareza, mas tudo o que tinha eram perguntas. Seja qual for essa herança, eu não posso me envolver com isso agora. Eu tenho compromissos. A incredulidade transparecia em sua voz, mas algo dentro dele sussurrava que era mais do que apenas dinheiro. Era sobre família, sobre o que realmente importa. A mulher, sua suposta irmã, avançou mais um passo, seu olhar intenso. Eles mentiram para você. Sua vida é uma mentira. O que você tem é uma fachada. Eles só querem seu dinheiro e não querem que você saiba a verdade. Letícia precisa de você porque a vida dela depende disso. Miguel sentiu um nó na garganta. Cala a boca! Gritou para a mulher, sentindo a pressão em seu peito aumentar. O choque se transformava em raiva, uma defesa contra a revelação crescente que ameaçava desmoronar tudo o que ele acreditava ser verdade. Mas ela não se calou, se aproximou ainda mais. Por favor, Miguel, você precisa entender. Subitamente, uma explosão de luz e som invadiu o espaço. As sirenes da polícia que antes estavam ao fundo, agora eram ensurdecedoras. Enquanto 2 carros de polícia paravam abruptamente na calçada. O movimento chamou a atenção de todos, e a multidão que antes se aproximava em curiosidade se afastou, criando um espaço vazio. Então, do nada, um homem surgiu da multidão. Seu rosto era familiar, e Miguel sentiu um frio na espinha. Era seu pai, um homem que ele acreditava estar ausente, falecido. A aparição dele fez a atmosfera se tornar elétrica. Miguel! Gritou o homem, sua voz cortando o caos. Pai!
Mas como você? A mente de Miguel estava em desordem. Ele não tinha certeza do que era mais insano: a súbita reviravolta da sua história ou o fato de que seu pai estava ali, bem na sua frente, como se tivesse aparecido de um pesadelo. Você tente ouvir! O homem implorava. Mas os olhares da multidão e a tensão envolventes pareciam sufocá-lo. A mulher, ela não é quem você pensa que é. Um silêncio pesado caiu enquanto Miguel observava atordoado. O que você está dizendo? A dúvida impregnava sua pergunta, a ansiedade pulsando em seu peito. O que cara que estava acontecendo? Qual era a verdadeira história? Ela não é sua irmã. É uma estranha. Sua verdadeira família está em perigo. E eles querem que você se afaste dela, para que você não descubra a verdade. A respiração de Miguel se acelerou. Então, uma explosão! O impacto mostrou-se mais forte do que palavras poderiam descrever. Um homem, do lado da mulher, que até então estava em silêncio, puxou algo do bolso. Um revólver. A multidão gritou, recuando em pânico. Não se movam! Ninguém se mexe! As palmas de Miguel ficaram frias, suas pernas tremendo enquanto ele se virou para ver Letícia, que estava agora em choque, o rosto pálido. A mulher, ao lado dele, não se moveu. Mas o olhar nos olhos dela denunciava o pânico, enquanto todos estavam presos na cena e o terror atravessava o ar. Miguel percebeu um brilho familiar na arma, uma marca que ele reconheceu. Era o mesmo símbolo que estava presente na joia que seu pai sempre usou. Ele não conseguia compreender. Era sua joia? O que aquela mulher realmente estava fazendo ali? Com o coração batendo forte, Miguel olhou para seu pai, desesperado. O que está acontecendo? Quem é essa mulher? E, neste momento, Letícia gritou. Ela é a sua mãe. Ela estava presa e não pôde te contar a verdade. As palavras ecoaram como uma rajada fria. Miguel olhou para a mulher. A tristeza estava estampada em seu rosto. A mente dele girava. A mulher não era apenas sua irmã. Ela era a chave para tudo. A presença do revólver agora parecia um detalhe insignificante diante da verdade que se revelava. O caos à sua volta se transformou em um mero pano de fundo. Miguel estava em choque, preso em uma rede de mentiras e segredos que desafiavam sua própria identidade. Como ele poderia confiar em alguém quando tudo o que sabia estava se esvanecendo diante de seus olhos? A tensão continuava a subir. Ele podia sentir a pressão no ar, como se tudo estivesse prestes a explodir. E então, a reviravolta. Jonas, o homem armado, olhou profundamente nos olhos de Miguel e, com voz tensa, afirmou: Você não sabe o que está em jogo, Miguel. Você não é apenas um simples milionário. Você é o herdeiro de um legado sombrio. A verdade está em sua herança. Essas palavras cortaram como uma adaga. Miguel não conseguia entender o que isso significava. Uma queda livre de todas as certezas que tinha até então. Era uma mentira atrás da outra. A cada declaração, mais camadas da sua identidade se desmoronavam. As sirenes da polícia zuniam. Intensamente, uma luz piscando em sua direção. A multidão estava em choque. Então, tudo começou a girar. A mulher se virou para Jonas e, num movimento rápido, disse: Eu não posso deixar você machucá-lo. Você não vai fazer isso. E no meio de todo esse conflito, algo ainda mais inesperado aconteceu.
Ajoelhou-se e, com um grito quase primal, disparou. Não em Jonas, mas contra o chão, fora do ângulo de visão de qualquer pessoa. A divisão do piso estourou em uma nuvem de poeira. Miguel caiu para trás e a multidão gritou. Ele sentiu o chão tremer sob seus pés. Então, a poeira se dissipou e todos puderam ver um cofre escondido sob o concreto, com um símbolo que Miguel reconheceu instantaneamente. Uma marca que acompanhava sua família há gerações. A verdade ali estava exposta diante de uma cena aterrorizante. Eu não vou deixar você levar isso! A mulher exclamou. O desespero em sua voz era palpável. Isso é nosso. É o que nos conecta. Chamados pela adrenalina, os policiais avançaram, mas Miguel ficou paralisado. O cofre era tudo, mas ele não sabia se deveria ir até ali ou se afastar. O que seria mais perigoso? O que estava dentro dele ou o que acontecia fora? Ele se lembrou do que seu pai tinha dito sobre ser o herdeiro de um legado sombrio e, de repente, o cofre parecia mais uma armadilha do que uma solução. Corria em sua mente a ideia de que tudo o que conhecia era uma farsa, uma ilusão bem apresentada. Ele olhou um último vez para o rosto da mulher. Ela estava ali, lutando por algo que ele nem sabia se merecia. A pergunta perfurou seu coração. Até onde ele iria para descobrir a verdade? E quem mais estava envolvido, realmente? Ficou preso naquele momento. O futuro não passava de uma linha embaraçada de promessas e segredos. A multidão se aglomerava, mas Miguel só conseguiu ouvir o som da sua própria respiração, em meio ao caos que estava prestes a explodir qualquer momento. A única certeza era que nada seria igual a partir daquele instante. E a escolha que ele faria agora definiria não apenas o destino dele, mas de todos à sua volta. Então, a reviravolta aconteceu. Em meio ao caos, Jonas se virou. Seu olhar cheio de raiva agora se tornara um misto de pavor. Não, você não pode descobrir! Não aqui! Num movimento súbito e frenético, ele apontou a arma não mais para a mulher, mas para o cofre. Não! Não faça isso! Gritou Miguel, estendendo a mão. Mas era tarde demais. O disparo ecoou e tudo parou. A bala não atingira o cofre, mas neste instante a estrutura começou a tremer. Uma fissura se abriu sob os pés de todos. Miguel viu a terra se mover. O chão estava se quebrando. E, antes que pudesse reagir, uma sombra emergiu do cofre aberto. Uma figura alta e sombria. Você não devia ter vindo até aqui, Miguel, disse uma voz profunda e familiar. A verdade que você buscava sempre foi protegida e agora está em perigo. O desespero tomou conta do ar enquanto todos olhavam, sem saber o que esperar. Miguel estava momentaneamente paralisado. A figura que surgira era mais do que esperada. Era conhecida. Ele reconheceu o rosto. A última pessoa que ele jamais esperava encontrar naquele lugar. Você tá vivo? Perguntou Miguel, a incredulidade misturada com choque. O murmúrio da multidão se tornava uma onda de confusão e espanto. O que isso significava para todos envolvidos? E o mais importante, quais segredos ainda estavam por vir? O que mais eles ignoravam sobre o passado e sobre si mesmos? A verdade estava prestes a ser revelada, mas com ela vinham muitos mais mistérios. Miguel sentiu a adrenalina correr em suas veias. Algo dentro dele sabia que a vida que conhecia nunca mais existiria. E o caminho que escolheria a seguir mudaria tudo para sempre. Miguel ficou paralisado enquanto a figura alta e sombria saía do cofre.
a imensidão do momento envolvendo-o. Era sua mãe. Uma onda de choque percorreu seu corpo, apertando seu peito como uma garra fria. Ele sempre a imaginou perdida, mas nunca assim, tão real e tão perto. Você está viva, murmurou, os olhos arregalados. Sim. Miguel, mas você precisa entender. Eu fui forçada a me esconder. E tudo o que você sabe é uma mentira. A voz dela era carregada de emoção, e a verdade por trás de suas palavras atingiu Miguel como uma onda. Ele queria acreditar, mas o medo e a desconfiança ainda pairavam no ar. Jonas, agitado, girou a arma em direção à mulher. Você não vai sair daqui com ele, Malena. Esse legado é perigoso demais. Letícia, ainda em choque, olhou para Miguel. Os olhos dela estavam cheios de esperança e pavor, como um convite silencioso para a coragem. Miguel, não deixe que ela te engane, gritou, a voz dela tremendo de nervosismo. A multidão estava em alvoroço, vozes murmurando, alguns com medo, outros com curiosidade. A tensão era palpável, como um fio prestes a estourar. Miguel sentiu cada olhar sobre ele, cada respiração parada. O que ele escolheria nesse momento decidira o destino deles. Vamos, Miguel! Juntos! Podemos mudar tudo isso! Malena disse, estendendo a mão na direção dele. Era um gesto familiar, um apelo que aquecia seu coração, mas também carregava um peso, um aviso. Você precisa confiar em mim, ela insistiu. E naquele momento, ele se lembrou das memórias fragmentadas da sua infância, dos sussurros de uma mãe que o amava. Um nó se formou na garganta dele, mas a urgência do momento não deixava espaço para excitação. Com coragem, Miguel respirou fundo. Eu não sei em quem posso confiar, mas eu sei que não posso deixar isso acabar aqui. Ele declarou, fixando seus olhos em Jonas. Eu quero saber a verdade, seja qual for. Jonas, surpreso por a atitude de Miguel, hesitou. A raiva se transformava em confusão, como se a situação estivesse saindo do controle dele. Não faça isso, garoto! Gritou, mas o olhar decidido que Miguel lançou a Jonas parecia desarmá-lo. Com um movimento rápido, Miguel se virou para Malena. Nós precisamos ser fortes. Ele não podia se permitir hesitar. Ele tinha uma escolha a fazer, e em vez de se afastar, decidiu se aproximar. A multidão prendia a respiração, cada ser ali imerso na tensão da cena dramática. Então, vamos descobrir isso juntos, gritou Malena. Com essa frase, um sentimento de união começou a surgir, alimentando a coragem dentro de Miguel. Ele deu um passo à frente, e a multidão começou a se mover. Como se a gravidade do momento os atraísse. Jonas, porém, não estava disposto a deixar tudo isso acontecer. Ele apertou o gatilho. O disparo quebrou o silêncio como um trovão. Um grito ecoou. O corpo de Miguel se moveu instintivamente. Mas, em uma fração de segundo, Letícia se lançou na direção de Jonas, posicionando-se como um escudo humano. Não! Miguel gritou, seu coração parando. O tempo parecia desacelerar, enquanto Letícia caía. Em um momento de pura adrenalina e desespero, a pocinha de poeira se dissipou, revelando que a bala não havia atingido Letícia, mas um dispositivo escondido atrás dela. Com um estrondo, uma porta se abriu, revelando um caminho iluminado. Todo mundo ficou atordoado. Vamos! Gritou Malena, puxando Miguel. A multidão começou a correr em direção ao novo espaço, buscando a liberdade que a verdade prometia. No caos, Jonas tentou reagir. Mas a poeira e a confusão estavam a seu favor. Miguel não olhou para trás.
Ele estava decidido a descobrir a verdade, qualquer que fosse o preço. Enquanto atravessavam a porta do cofre, Miguel sentiu um misto de medo e esperança. O futuro era incerto, mas algo dentro dele sabia. Estavam juntos nessa jornada. E assim, avançando para o desconhecido, Miguel teve uma sensação de renovação. Ele ainda não sabia qual a verdade que estava esperando por eles, mas ele estava determinado a descobri-la. E quanto a você, querido leitor, você não vai querer perder o que vem a seguir. Então se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e fazer com que mais pessoas conheçam essa aventura incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final surpreendente. E claro, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa demonstrar seu apoio agora.